Olá, uma alegria nós podermos estar com você nesse tempo para conversar com você como Núcleo de Comunhão Pastoral de Curitiba. O nosso propósito aqui na cidade de Curitiba é promover a comunhão entre os pastores, buscar o bem da nossa cidade por intermédio das nossas orações, das nossas ações, do nosso compartilhar, do entendimento que Deus nos tem dado nos seus caminhos. Hoje nós gostaríamos de compartilhar com você nesse programa o tema Ensino. A importância que o ensino tem em nossas vidas, em nossa vida pessoal, na nossa vida familiar e também na nossa sociedade. Oramos que esse tempo seja um tempo proveitoso e que você seja instigado a ter um coração de aprendiz e conhecer as coisas que Deus tem preparado para a sua vida, em que área que for da sua vida. Deus abençoe, um excelente programa para você. Seja bem-vindo ao programa do Núcleo de Comunhão Pastoral. Quero agradecer em ter você mais uma vez conosco e nós vamos continuar a nossa série falando sobre as áreas de influência da sociedade. No nosso último programa, nós falamos sobre o governo civil e hoje vamos falar sobre a área de ensino, uma das áreas muito importantes na nossa sociedade. Eu tenho aqui ao meu lado a Lidiane Ribeiro de Souza, do Seminário Teológico Betânia. Ela é coordenadora do curso de Teologia. Lidiane, seja muito bem-vinda, vamos conversar bastante aqui. Também tenho aqui ao meu lado o pastor Norberto Klassen, ele é diretor da Escola de Treinamento Ministerial, onde fazem um trabalho excelente de ensino. O Norberto vai poder estar conversando conosco também. Muito obrigado, Norberto, pela sua participação conosco. E também, aqui ao meu lado esquerdo, o pastor Arno, que é pastor da Comunhão Cristã Shalom e também tem mestrado aí na área de liderança. Seja bem-vindo, pastor Arno. Muito obrigado. Essa conversa. Alegria poder estar junto aqui nesse momento. Maravilha, nós vamos falar sobre ensino. Eu entendo que você aí em casa sabe que é muito importante esse assunto e eu quero começar com essa pergunta. Lidiane, muitas pessoas sabem que o ensino é importante, mas eu quero te perguntar, o ensino é de fato importante na vida do ser humano? Por quê? Me conte um pouco disso. O próprio Jesus, ele, ao meu ver, incentivou isso quando ele diz, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Claro que há toda uma exegese ali, Jesus estava falando dele como verdade, mas ele incentiva o conhecer, né? Que tem a ver com o ensino, conhecer a verdade. E nós precisamos conhecer Jesus como verdade, mas nós precisamos conhecer a verdade em várias áreas da vida. Eu acredito que tudo que vem de Deus, tudo que vem de Cristo é verdadeiro. Então, portanto, devemos buscar para estarmos preparados, né, para a vida. Isso pode trazer uma excelente contribuição para a igreja, para o próprio crescimento. Então, acho que o ensino ele é de fato importante e, inclusive, deve ser uma das nossas prioridades, né? Como cristãos, conhecer a verdade, conhecer a Deus, mas estarmos também preparados para esse mundo aí, né? Preparados para a vida mesmo, e eu acho que passa pelo ensino isso, né? A Lidiane comentou um texto bíblico aqui, onde Jesus diz, conhecereis a verdade, pastor Arno, e a verdade vos libertará. Como que é isso? Explica um pouco mais essa questão do ensino, do conhecimento, da verdade. O ensino ele é muito importante na nossa vida quando nós pensamos em termos de questões práticas. Se eu vou ser operado por um médico, eu vou querer ser operado por um médico que saiba do assunto, que conheça o assunto, ou que ouviu falar e acha que sabe de algumas coisas. Claro que nós vamos querer ser operados por alguém que seja habilitado, que tenha capacidade, que tenha entendimento. Se eu vou ter um problema psicológico, eu tenho uma dificuldade de conduzir os meus pensamentos, eu vou querer tratar com uma pessoa que tenha conhecimento de causa sobre o assunto, que tenha prática, que saiba sobre o assunto. Se eu espero isso de uma outra pessoa, quanto mais eu devo de trabalhar a minha própria pessoa para buscar o ensino, buscar o conhecimento de causa. E Jesus mostra o caminho, porque eu preciso ter conhecimento, eu preciso aprender, eu preciso me dispor ao aprendizado para que eu conheça a verdade e essa verdade então me traga liberdade de ação, de conhecimento e que possa ajudar o meu próximo. A gente fala muito sobre especialistas no mundo de hoje, né?
muitas especializações, MBA e pós-graduações, mestrado e tudo. Uma pergunta antes de falar com o Norberto, uma pergunta ainda para você, pastor Arno. O cristão ele precisa também ser um especialista em Bíblia? Com certeza. A palavra de Deus, nós estávamos conversando sobre isso, ela é muito clara, que toda a Escritura ela é inspirada por Deus e ela é útil para que o homem seja perfeito e perfeitamente dotado para a sua obra. O temor do Senhor, a palavra de Deus ensina, é o princípio do saber. Sem o temor no meu coração, eu posso me desviar no meu entendimento, no aprendizado. Eu preciso estar centrado no temor a Deus, e a Bíblia me ajuda a me focar nesse processo, e aí sim, quando eu entro numa área de ensino, eu posso buscar dele a compreensão, seja na engenharia da computação, seja numa engenharia mecânica, seja em qualquer área da minha vida. Eu entendo que da parte de Deus eu vou receber o entendimento que eu preciso. A palavra de Deus vai me dar o embasamento para isso. Ok, falando em Bíblia, eu estou aqui com o meu professor de Bíblia, gente. Ele foi meu professor de Bíblia na escola de treinamento ministerial. Para mim é uma alegria ter você aqui também, Norberto. Qual a responsabilidade da família, Norberto, no ensino? Sim. Sob o ponto de vista bíblico, nós podemos perceber que a cultura do Antigo Testamento, desde o judaísmo, aliás, desde as primeiras famílias que surgiram sobre a terra, a responsabilidade sempre foi do pai ensinar os princípios bíblicos e, mais tarde, a própria lei aos filhos. Na verdade, isso é um mandamento do próprio Deus ao seu povo, para que os pais inculquem, ou seja, façam-nos perceber a importância da lei de Deus e mais tarde, a obediência a esta lei e, especialmente, a obediência ao próprio Deus. Então, o pensamento bíblico é que o ensino faz parte da própria cultura. Não é? Desta forma, nós podemos entender que se a criança, desde pequeno, aprende a conhecer Deus, consequentemente, ela terá temor ao mesmo Deus, terá o respeito, a reverência, conhecer quem é de fato Deus. E isto, segundo a própria palavra, o levará a ser sábio. Ou seja, o temor do Senhor é o princípio, é o começo da sabedoria. Então, a importância da família está nisso, nesta base do conhecimento dos princípios bíblicos, ainda que bem precoces, e o conhecimento do próprio Deus e a obediência. Consequentemente, isso leva a honra aos próprios pais que os ensinaram, a honra a Deus a quem eles devem servir. E na igreja, isso tem uma consequência do que a própria honra aos pais, às autoridades, será o resultado desse ensino na família. Muito interessante, você tocou agora no ponto da igreja e nós vamos para um pequeno intervalo e depois vamos voltar falando qual é o papel da igreja no ensino. Fica aí, não saia daí. A ETM apresenta uma solução para você e sua igreja que estão distantes de Curitiba. A ETM TV. Todo membro da sua igreja terá acesso às aulas do curso básico presencial da ETM, através dos Centros Associados CEAS, que é um grupo de alunos constituído na sua igreja local. O curso ganhou reconhecimento do Ministério da Educação, MEC, através do convênio com o Centro Universitário de Maringá, Cesumar. Estamos de volta com o programa do Núcleo de Comunhão Pastoral. Obrigado por você ter permanecido aí. Se você permaneceu é porque você está gostando do nosso programa. Então, gostaria de pedir que você enviasse um e-mail para nós com suas sugestões, com as suas ideias, dizendo o que você está achando do nosso programa. Nesse e-mail que está aparecendo aí na sua tela, mande um e-mail para nós e nós vamos ter a grande alegria de responder para você. Ok, voltando então no nosso assunto, nós queremos falar então qual é o papel da igreja no ensino. Lidiane, qual é o papel da igreja então no ensino? Olha, eu acredito que a igreja tem um papel muito relevante.
nessa área. Eu acredito que ela deve ser uma incentivadora, né? Ela deve incentivar os seus membros a estudarem, a buscarem o conhecimento, a exercer influência sobre a sociedade. Eu acho que, né, a Bíblia diz que nós devemos ser sal e luz no mundo, e eu acho que um caminho para isso é o caminho da educação, é o caminho do ensino, né? À medida em que a igreja ela incentiva, ela tem pessoas formadas, pessoas bem educadas, ela pode influenciar a sociedade, ela pode influenciar a política, a educação, e eu acho que ela é chamada para fazer isso. Então eu acho que ela tem uma grande responsabilidade nessa área. Norberto, qual o papel da igreja? Você trabalha com treinamento ministerial, você é formador de vários líderes através da ITM. Qual o papel da igreja nessa formação? Eu gosto de pensar no seguinte: o reino de Deus é representado sobre a terra pela igreja e os seus membros. E o Senhor Jesus, quando manifestou o reino de Deus, ou estabeleceu o reino de Deus sobre a terra, ele escolheu um grupo de homens e os chamou de discípulos. E a palavra discípulo significa aprendiz ou aluno, aquele que sempre está em constante aprendizado. E ao falarmos sobre família, nós mencionamos isto, que a família é responsável por trazer os primeiros ensinos. Isso quer dizer que o conceito de discipulado vem desde a família, o conceito de ser discípulo vem desde a família e continuou no reino de Deus. Então a igreja tem um papel fundamental, não de apenas permitir que os seus membros sejam abençoados, que obtenham aquilo que Deus tem liberado sobre o seu povo, mas também de ensiná-los, como o pastor Arno já mencionou, ensiná-los a serem perfeitos e perfeitamente preparados para a obra que Deus tem para cada um deles. Entendendo que cada discípulo ou cada participante do corpo de Cristo tem um papel fundamental no reino de Deus. Então a igreja faz o que evidentemente a família não poderá fazer, mas em preparar, em treinar, capacitar essas pessoas para esta obra. Então, ensinando princípios da palavra, ensinando o próprio conhecimento bíblico, ou seja, fazê-los entender a importância da Bíblia, a importância das Escrituras, fazê-los entender que toda a Escritura é divinamente inspirada e não apenas parte dela, que é a palavra de Deus, que são os princípios que regem o reino de Deus. Ou seja, se pensarmos como reino, cada nação tem a sua constituição. O reino de Deus tem como constituição a palavra do nosso Deus. Então, a igreja tem esse papel fundamental, primordial, em ensinar para que as pessoas possam executar bem a obra que Deus tem para cada um. Você tocou num ponto muito interessante, um tempo atrás, onde nós estávamos conversando sobre o temor do Senhor sendo o princípio da sabedoria. Então, todo aquele que tem temor busca sabedoria e sabedoria de Deus. Nós estamos falando sobre ensino, sobre conhecimento, e nós sabemos que no mundo hoje é um mundo muito exigente, né, pastor Arno? Hoje temos pós-graduações, MBA, e a tecnologia avançando de forma tão agressiva, e nós estamos falando sobre o estudo da palavra de Deus, e o cristão realmente precisa se aprimorar no estudo da palavra de Deus, mas é só no estudo da palavra de Deus que o cristão tem que se aprimorar? Ou ele também precisa buscar aprimoramento nas suas áreas onde ele está inserido, na sua profissão? Entendemos assim que a Bíblia nos dá o embasamento. O temor do Senhor, ele nos dá o embasamento para saber como aplicar o conhecimento que eu recebi. Mas não podemos nos limitar simplesmente a estudar a Bíblia. Como o Norberto estava citando, nós fomos preparados para a boa obra. A boa obra qual é? É ser um governante dessa nação. E eu preciso me preparar para isso. Então eu preciso me focar na especialização nessa área. Então é importante que cada membro da igreja não se limite só ao estudo da palavra, mas que ele olhe a sua área de influência, a sua área de ação, a sua obra e se torne realmente um especialista. A palavra de Deus, ela nos ensina que aquele que é especialista ou que é perito na sua obra, ele será colocado diante de reis. Então é necessário que cada cristão, cada pessoa, quando entende a sua área de ação,
a sua obra que ele precisa executar é que ele se torne um perito nisso. Para isso vai precisar aprender, vai precisar estudar, vai precisar fazer pesquisas, vai precisar se dedicar de uma forma toda especial. Davi matou o gigante porque ele sabia mexer bem naquele estilingue, né? É isso aí. E o que você poderia também contribuir, Lidiane, com essa questão do aprimoramento? O cristão nas áreas de influência precisando de aprimoramento onde ele está inserido? Sem dúvida, a importância da formação bíblica, do conhecimento bíblico, né, sabemos que é fundamental, mas eu acho que a gente deve ir além disso. A igreja deve incentivar, as pessoas de maneira geral devem buscar conhecimento em outras áreas, né? Por que não o psicólogo, né, formado em outra área dando suporte para a igreja? Por que não o sociólogo, o antropólogo, o técnico, o engenheiro a serviço da igreja? Eu percebi um certo preconceito quando você faz teologia, legal, você vai estudar a palavra, isso é muito bem visto. Mas quando eu fui procurar uma outra área de formação, eu percebi um certo preconceito. Não, cuidado com isso, né? Não saia da área da igreja. Eu acho que isso é muito perigoso para a igreja também, né? Porque corre o risco dela se fechar ali no gueto quando ela é chamada justamente para fora, para ser sal e luz, como eu comentei. Então eu acho que enriquece muito para a igreja ter pessoas de diversas áreas dando suporte, até porque esse pode ser um profissional a serviço do reino, né? Ele pode ser um sociólogo, um médico, um psicólogo, vocacionado por Deus, ele foi chamado por Deus também para aquilo e exercendo influência e pregando os princípios de Deus através de outras áreas de formação, né? Então eu acredito que isso pode enriquecer muito a própria igreja, né? E ajudar para que a igreja possa exercer essa influência para a qual ela é chamada. É verdade. Roberto, nós ensinamos e estudamos bastante na ETM sobre epístolas paulinas. Eu gosto muito de lembrar de Paulo, porque Paulo ele era muito culto, muito sábio, e Paulo conversava desde com um carcereiro até um governador. Como funciona isso dentro da igreja? Esse é um aspecto muito interessante. O que nós percebemos é que, no determinado momento, não bastou a Paulo frequentar apenas as sinagogas, onde era o centro do conhecimento bíblico. De repente, como você mencionou, ele estava em Atenas, junto com os principais representantes de correntes filosóficas. E para debater com eles, é claro que ele precisava ter o conhecimento do pensamento daqueles homens. Então, isso já, para mim, pelo menos, é uma amostra, um exemplo de como nós, como cristãos, como discípulos ou como alunos, precisamos buscar conhecimento também em outras áreas. E um outro aspecto que eu acho importante, que os meus colegas e amigos já mencionaram aqui, é que nós podemos pensar também que o jovem pode buscar uma formação profissional fora da teologia ou fora do conhecimento bíblico, até para atuar na igreja. Com o avanço do reino de Deus, com o avanço da igreja, muitas áreas até técnicas, ou até, como a Lidiane mencionou, mais humanistas, são necessárias para atuar na igreja. Engenheiros de som, de imagem, enfim, diversas áreas, né, de design, para a formação de equipamentos ou materiais que divulgarão o próprio crescimento da igreja. Então, hoje nós já percebemos alguns jovens buscando a formação em determinadas áreas para atuarem na igreja, além da teologia. Então, isso é fundamental e de extrema importância. Nós não temos mais tempo, eu queria agradecer a presença de vocês. Muito obrigado pela conversa, o assunto realmente ele é muito vasto. O que nós queremos é que você, telespectador, busque conhecimento, não só dentro da igreja, mas fora da igreja também. Eu quero que você fique agora com uma palavra poderosa de Deus que vai abençoar a sua vida. Olá, eu quero saudá-lo com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Dizer que é uma grande alegria poder estar aqui com você, compartilhando da palavra de Deus, um pensamento, uma breve meditação num texto bíblico. O Salmo 1, nos seus 3 primeiros versículos, diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor,
e na sua lei medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Esse muito conhecido texto contém verdades absolutas, princípios da palavra de Deus, que nos levam a pensar, a meditar sobre a importância do ensino e a receptividade deste ensino da palavra de Deus para as nossas vidas. O texto propõe que existem pelo menos 3 áreas de influência diante das quais o texto propõe que existem 3 áreas de influência que estão diretamente influenciando. O texto propõe que existem 3 aspectos que influenciam diretamente a nossa vida. Nós temos o caminho dos ímpios, considerando que ímpio aqui é uma pessoa que se opõe ao propósito de Deus. Uma pessoa que não concorda com a visão de Deus, não concorda com os princípios do reino de Deus. Ímpio é uma pessoa perversa, hostil ao próprio Deus. Isso quer dizer que existem conselhos que podem vir de pessoas desta forma e influenciar diretamente as nossas vidas. Um segundo aspecto é o caminho dos pecadores, ou seja, maneiras e hábitos de pessoas que transgridem a lei e os princípios da palavra de Deus e que, de alguma forma ou outra, estão à nossa volta, influenciando a nossa vida. Um terceiro aspecto é a roda dos escarnecedores, ou seja, uma reunião de pessoas que zombam e escarnecem de Deus e dos seus filhos e especialmente do seu reino. Ao considerarmos esses 3 aspectos, podemos perceber que o mundo está sempre relacionado nos seus pensamentos, nos seus princípios, nos seus rudimentos, a estas 3 áreas de influência, a esses 3 aspectos que influenciam a nossa vida. O texto lido, do Salmo 1, propõe que existe uma outra maneira de nós nos protegermos desta influência, que é a palavra de Deus. O texto diz que bem-aventurado, muito feliz, é aquele que tem prazer na lei do Senhor. Considerando lei aqui um conjunto de orientações e instruções práticas, ou seja, princípios não apenas como impostos, mas sim um estilo de vida, um modo de vida de acordo com a palavra de Deus. Esta lei, estes princípios, nós encontramos na Bíblia, encontramos nas Sagradas Escrituras, na palavra do nosso Deus. Ao contrário do que se diz por aí, a Bíblia é a palavra de Deus e não apenas a contém. A Bíblia, a palavra de Deus, é um livro das promessas do grande Deus, do Criador do Universo, do Deus Todo-Poderoso, do Deus Altíssimo, e demonstra a fidelidade em cumprir cada uma dessas promessas. Além disso, a Bíblia é um livro de alianças, de acordos, de pactos, de Deus com o seu povo, de povo com povo, de irmãos com irmãos, ou seja, de alianças estabelecidas com um objetivo comum, com uma missão comum. A Bíblia relata as alianças que Deus fez com o seu povo para que o propósito dele pudesse se cumprir. Além disso, a Bíblia é um livro que descreve a nossa herança. Nós temos uma divisão clássica, clara na Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. A palavra testamento pressupõe a ideia de que existe uma herança envolvida, existe algo que nos pertence de direito. Desta forma, para nós conhecermos aquilo que nós somos herdeiros, precisamos ir à palavra de Deus, precisamos ir à Bíblia. O texto do Salmo 1 diz que se nós tivermos prazer nesta lei e meditarmos nesta lei, nós seremos como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. E esse é um aspecto muito interessante da palavra de Deus. Existe um outro versículo no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 8, que tem a mesma conotação, o mesmo aspecto. E ele acrescenta algumas coisas. Esta árvore plantada junto a ribeiros, junto a um rio, ela coloca as suas raízes por debaixo deste rio. O texto de Jeremias ainda propõe e declara que as folhas nunca caem. Ora, ao olharmos para uma árvore plantada junto a ribeiros de água, conforme a Bíblia declara, nós podemos comparar esta árvore com um cristão que se submete à palavra de Deus. Assim como a árvore suga, absorve todos os nutrientes que estão à sua disposição através das águas do rio, assim eu também e você como cristãos, como filhos de Deus, absorvemos, recebemos
da palavra de Deus todos os nutrientes necessários para a nossa vida. Você poderá perceber que nenhuma árvore na natureza, uma árvore frutífera, se esforça para produzir frutos. Isso é inerente à sua existência. Desta forma, todo cristão que se abastece da palavra de Deus como um ribeiro de águas, igualmente não precisa se esforçar para produzir os frutos dignos da comunhão e do relacionamento com o Pai através da palavra de Deus. Ou seja, a árvore não se coloca como um mero canal de comunicação ou de condução da água sem alterá-la. Todos os nutrientes da água são absorvidos pela árvore e desta forma ela frutifica. A árvore e o cristão que se submete à palavra de Deus não sofre danos com a seca, suas folhas não caem, produzirá sempre frutos, sempre há uma sombra abundante disponível para aqueles que precisam de abrigo. Ou seja, produz frutos que é o resultado da explosão de todos os nutrientes absorvidos. Ao olharmos para uma árvore frutífera, você pode imaginar qualquer que seja, todo o fruto contém também uma semente para novamente multiplicar aquilo que ela mesma produziu. Assim, querido e amado ouvinte, querido e amado telespectador, você que se submete à palavra de Deus poderá igualmente absorver tudo aquilo que ela produz, a aliança, a herança, o relacionamento, o conhecimento do próprio Deus, para produzir frutos para que outras pessoas também possam se alimentar da sua própria vida. Meu querido irmão, eu quero exortá-lo, encorajá-lo a se submeter à palavra de Deus, a perceber a necessidade de ser constantemente ensinado pela palavra de Deus como um discípulo do próprio Senhor Jesus Cristo. Nós somos colocados, estabelecidos no reino de Deus como aqueles responsáveis por manifestar o poder de Deus, a glória de Deus sobre a face da terra. E a palavra de Deus vai nos ensinar como e de que maneira nós podemos fazer isso. Deus abençoe ricamente a sua vida, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre, constantemente contigo. Vamos orar então. Querido Pai Celestial, muito obrigado que o Senhor nos deu esta habilidade de aprendizagem. Obrigado que o Senhor nos deu oportunidades tão ricas como nós temos em nossos dias, de aprender o que gostaríamos, o que é necessário para as nossas vidas. Oramos, Pai Celestial, dê-nos um coração de aprendiz. Conceda-nos a alegria de buscar a conhecer os Teus caminhos, a conhecer os Teus pensamentos sobre as áreas de nossas vidas. Pai Celeste, hoje nós oramos em especial pelos educadores de nossa nação. Que o Senhor abençoe a cada professor, que o Senhor conceda graça e favor para cada diretor em cada escola. Oramos que o Senhor conceda em nossa nação o entendimento, que o Senhor nos abra o entendimento para os Teus caminhos e nos dê o conhecimento que precisamos para todas as áreas de nossas vidas. Abençoa a nação brasileira, ó Deus. Abençoa a nossa nação com o conhecimento e com o temor do Senhor no seu coração. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Muito obrigado pelo tempo que você nos concedeu em estarmos juntos com você. Gostaríamos de manter contato com você, se você fizer e tiver essa alegria. Por gentileza, acesse o nosso site, será uma alegria compartilhar as informações, faça a assinatura na nossa newsletter para que você possa receber informações do que acontece aqui em Curitiba. Muito obrigado pela sua audiência e que Deus lhe abençoe.